Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e quero fazer a leitura de um texto da palavra de Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia, aos que estão aqui no templo, podem ficar em pé. Ler um texto no Evangelho de Jesus, conforme escreve João. E quero ler apenas o primeiro verso do capítulo de número 9. João, capítulo de número 9. Versículo de número 1. O texto diz assim, irmãos, da palavra de Deus. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Apenas esse versículo. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer, te louvar por esta oportunidade, pela leitura da tua palavra que foi lida aqui nesta tarde. Queremos ouvir a tua voz agora neste momento, através da tua palavra. Já ouvimos através dos louvores. Fala conosco, prepara o nosso coração, alcança vidas através da minha voz. Que a tua misericórdia e a tua graça esteja estendida sobre as nossas vidas. Assim nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Meus irmãos, eu quero, além de agradecer a Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida do nosso pastor presidente, o anjo da igreja, pastor Roberto José dos Santos Lucena, e a sua esposa, a irmã Iraci, que aqui está. Eu sempre, quando tenho oportunidade, agradeço pelo cuidado que eles têm com a minha vida e também com a vida da minha família. E agradecendo a este casal, eu quero agradecer também as pessoas que cooperam aqui neste círculo de oração. A irmã Rosa, a irmã Sandra, a irmã Luciana, que aqui está, e as demais irmãs que têm contribuído para esta obra. E enviar uma saudação a todos os irmãos ali da área de Mutirão, ao qual Deus tem nos dado também a oportunidade de estar servindo a Ele e cooperando na sua obra ali naquele lugar. Que Deus continue abençoando a vida de cada obreiro, a cada irmão, a cada irmã do círculo de oração que tem também orado por nossas vidas. Meus irmãos, eu quero nessa tarde trazer uma palavra baseada exatamente neste texto que nós lemos do capítulo de número 9 do Evangelho segundo escreve João. Todos nós aqui sabemos a história deste homem, deste evangelista chamado João. Ele é filho de Salomé, filho de Zebedeu, e tinha um irmão por nome de Tiago. João, ele é um ser muito privilegiado, porque ele não escreve apenas o Evangelho, mas também ele escreve as 3 cartas que contêm o seu nome, e também o livro das Revelações, que é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro muito enigmático e traz para nós grandes verdades. A saber, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mostra exatamente o dia a dia do Senhor Jesus. Apresenta sempre o ministério de Jesus durante o tempo em que ele passou aqui na terra. Veja que Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos ou chamados como os evangelhos sinóticos. São evangelhos conhecidos, mas muito parecidos. Por isto se dá este nome de sinóticos. Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo, Lucas apresenta Jesus como um homem e João apresenta Jesus como o Deus. Veja que aqui no Evangelho de João,
a gente não vê a manjedoura, não vê Belém, não vê Maria, não vê José, porque o escritor ele não tem muita preocupação de mostrar o Jesus Filho, mas o Jesus que é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que trabalha, o Deus que opera milagres e faz muitas maravilhas. Isso se dá exatamente porque no capítulo de número 1 do Evangelho de João, apresenta-se exatamente a encarnação do Verbo. Porque se você for ler capítulo 1, versículo 1, mostra que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja que ele não se preocupa muito com a questão da genealogia. O Evangelho de João, ele é ímpar entre os outros evangelhos, e é nele que a gente encontra exatamente as 7 expressões eu sou. É só no Evangelho de Jesus, conforme escreve João, que ele vai citar exatamente essas expressões. Por exemplo, capítulo 6, versículo 35, ele mostra e ele diz: eu sou o pão da vida. No capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, versículo 7, ele diz: eu sou a porta. No capítulo 10, versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor. No capítulo 11, versículo 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele encerra dizendo no capítulo 15, versículo 1, dizendo: eu sou a videira verdadeira. Veja que outro ponto importante acerca desse evangelho é que ele não contém muitos milagres. O Evangelho de João narra apenas 7 milagres, e me parece que João fez questão de escolher os milagres que ele ia colocar neste texto, neste livro, exatamente os milagres que chamaram mais a sua atenção. Ele faz questão ainda de mostrar no último versículo do capítulo 21 que Jesus ele operou muitos milagres, mas se fôssemos colocar em papéis, nas escritas, certamente não ia dar. E aqui, irmãos, trata-se exatamente acerca de um milagre que Jesus ele operou. Veja que Jesus, quando ele veio a esta terra, ele veio com alguns propósitos estabelecidos. E o texto de Lucas capítulo 4, versículo 16 e 17, mostra claramente isso quando ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu para. E aí ele começa exatamente a mostrar os propósitos ao qual ele veio realizar aqui na terra. Tanto é que ele diz: o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista a cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja que ele termina dizendo que ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. E Jesus ele sempre anunciou o ano aceitável do Senhor, ministrando, pregando, ensinando. Jesus, diferentemente de qualquer professor, ele não tinha um horário estabelecido para ensinar. Tanto fazia ele ensinar de dia, à tarde, à noite, de madrugada. Jesus também, ele não tinha um ponto, um lugar específico para pregar, para ensinar. Veja que Jesus, ele ensina dentro de casa, ele ensina na beira do mar, dentro do mar, no monte, no deserto, em vários lugares. Jesus, ele está pronto a ensinar. O texto também mostra, irmãos, que Jesus ele não fazia isso para ter uma remuneração própria, algo como se fosse um trabalho que ele precisasse ganhar um valor monetário, mas ele fazia exatamente porque aquilo foi o propósito estabelecido por Deus aqui nesta terra. Mas dentre tantos os propósitos que a Bíblia menciona que Jesus ele veio fazer aqui na terra, eu quero destacar apenas um destes tantos propósitos. A Bíblia diz no capítulo 4 que Jesus ele veio para dar vista a cegos. E aqui, irmãos, quando eu
me peguei estudando este texto, eu vi que Jesus, ele, claro, ele ama a todos, a própria palavra de Deus diz, mas parece que ele tem um cuidado especial acerca dos cegos, porque a gente percebe muitas curas de cegos na Bíblia. Veja que a Bíblia, por exemplo, fala de alguns cegos que Jesus curou. Por exemplo, no capítulo 8, versículo 22 a 26 do Evangelho de Marcos, existe um cego na cidade de Betsaida. E mostra a Bíblia que algumas pessoas pegaram este cego, levaram a Jesus. Jesus segura na mão deste cego que está na cidade de Betsaida, tira ele e coloca ele praticamente isolado das pessoas. E diz o texto que a Bíblia é muito clara. Veja que não é ainda o de João capítulo 9, mas é o de Marcos capítulo 8, quando o texto diz que Jesus cospe nos olhos daquele cego. E de repente, quando tira a mão, pois ele colocou nos seus olhos, e pergunta àquele cego: estás vendo alguma coisa? E ele diz: eu vejo homens como árvores que andam. E agora Jesus vai impor mais uma vez as mãos sobre os olhos daquele cego, e diz a Bíblia que agora o cego está curado perfeitamente, vendo tudo. Este é o cego de Betsaida, do capítulo de número 8. Talvez o mais conhecido é o do capítulo 10 do Evangelho de Marcos, que é o cego Bartimeu. Diz a Bíblia que Jesus, ele está passando por um determinado caminho, e é claro, o cego não vê, mas ele ouve talvez os gritos das pessoas, dizendo que Jesus está passando ali naquele lugar, e ele começa a gritar, quando ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Algumas pessoas que estão do lado deste cego de Jericó, ou cego Bartimeu, como nós conhecemos, começam a se incomodar com o clamor, começam a se incomodar com o grito, ao ponto de pedir para ele parar. Veja, irmãos, que o texto mostra que este cego Bartimeu, ele estava à beira do caminho mendigando. Havia uma capa sobre ele. Naquele tempo era mais difícil do que hoje, porque não tinha nenhum auxílio do governo. Aquele homem era ajudado por muitos, mas ele percebe que Jesus está passando, e a oportunidade também passa, mas ele não vai perder aquela oportunidade. E mesmo as pessoas pedindo para ele parar, ele ainda vai gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais pediam para ele parar, ele insistia, ele gritava, ele clamava. Por quê? Porque ele sabia que Jesus de Nazaré estava pronto para resolver o seu problema e fazer um milagre na vida dele. Ele grita e ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de repente Jesus pede para que aqueles que estão gritando, pedindo para ele parar, chamem ele. Aleluia. E simplesmente pergunta: o que é que tu queres que eu te faça? Jesus é grande, Jesus é Deus, Jesus é tremendo. Jesus opera um milagre tanto na vida daquele cego de Betsaida, como o cego de Jericó, a saber, Bartimeu. Mas veja, irmãos, que o texto que eu li trata-se exatamente de um cego, que a Bíblia não diz seu nome, mas diz um detalhe. Diz assim, que ele era cego de nascença. Este homem, ele já nasceu cego. Ele não teve a oportunidade de ver as coisas mais simples que estão no nosso dia a dia. Ele nunca viu a cor do céu, ele nunca viu a árvore, ele nunca viu a expressão da sua mãe, do seu pai. Ele nunca teve a oportunidade. Por quê? Porque o texto diz que ele é um cego de nascença.
coisas simples do dia a dia, que nós conseguimos ver, ele nunca viu. Mas irmãos, o texto diz que Jesus, ele está a caminho, e esta caminhada começa exatamente no capítulo de número 5 do Evangelho de João, quando diz o texto que ele está a caminho de uma festa, e no meio do caminho acontece tanta coisa, e uma das coisas é Jesus se deparar com este cego. O texto diz, do versículo de número 8, que da mesma forma que o cego Bartimeu está mendigando, ele também estava mendigando. E a Bíblia diz, irmãos, foi o texto que nós lemos, e passando Jesus viu. Deixa eu lhe dizer algo aqui desta tarde. Todo lugar é comum, até o dia que Jesus passa por ele. Jesus passa em alguns lugares, e quando Jesus passa, ele passa com mudança. Nos lugares que Jesus passa, ele passa com transformação. Nos lugares que Jesus passa, ele passa mostrando que ele é um Deus de surpresa. Ele passa dizendo que ele é um Deus que manda em cima, que manda embaixo. Ele passa dizendo que ele sempre esteve no controle de todas as coisas. Todo lugar é comum, até o dia que Jesus passa por ele. Jesus passa em Nazaré, ele passa em Belém, ele passa em Cafarnaum, ele passa em Caná, ele passa no mar da Galileia, ele passa em Jericó, ele passa em Cesareia de Filipe, ele passa em Magdala, ele passa em Betfagé, ele passa em Emaús, ele passa em Abreu Lima, ele passa em Pernambuco, ele passa no Brasil, ele passa em Moçambique, ele passa na África do Sul, ele passa pelo mundo. Dito aqui nesta tarde, a mão dele passa dando livramento, trazendo milagre, e ele dizendo: eu estou no controle de tudo, e eu mando, governo e trabalho. Aleluia. Eu não sei se você crê nesta palavra, mas Jesus na tarde de hoje está passando pelo teu problema e está pronto a resolver, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O nosso Deus, irmãos, ele tem todo o poder no céu e na terra e até debaixo da terra. Eu não sei o que foi que você veio fazer aqui nesta tarde, ou até mesmo você que está aí assistindo. Se existe algum problema estabelecido, se prepare. Na tarde de hoje eu vim com uma palavra de Deus para a tua vida. Ele vai passar, ele vai resolver. Se é assinatura que você precisa, a caneta de Jeová vai passar, ele vai fazer, ele vai carimbar, ele vai mudar, porque ele é o Deus que manda em todas as coisas. Ele vai passar para resolver o problema. Aleluia, glória ao teu nome. Mas que coisa boa que ele não apenas passa, porque se ele passasse e não fizesse nada, o cego ia estar lá do mesmo jeito. Mas a Bíblia diz: e passando Jesus viu. Além dele passar, ele vê. Eita Deus. Tu crê que Deus está te vendo? Deixa eu liberar uma palavra para a tua vida aqui nesta tarde. Os olhos de Jeová são como chamas de fogo, e Ele está vendo como está o teu coração. Ele está sondando o teu coração. Ele sabe que você precisa de um renovo, de um milagre.
Ele precisa de você nesta obra. Então levante a cabeça, porque eu vim nesta tarde para lhe dizer que além dele estar passando por você, ele está te vendo. Talvez não tem muita gente te vendo, talvez você esteja esquecido às margens da sociedade, mas ele, o Deus Todo-Poderoso, está te vendo aqui nesta tarde e está lhe dizendo: eu estou no controle da tua vida e da tua história. Ele viu algumas pessoas, e quando ele viu algumas pessoas na Bíblia, ele resolveu agir. Ele viu Abraão desanimado no capítulo 15 de Gênesis, e ele disse assim: Abraão, eu estou te vendo, eu sou o teu escudo e o teu galardão. Ele viu Isaac no Monte Moriá, e quando ele viu Isaac, ele providenciou o livramento, e ainda providenciou um cordeiro para o holocausto. Ele viu Jacó no val de Jaboque, e mudou o nome de Jacó para Israel. Ele viu ainda José sendo humilhado, sendo caluniado, mas no capítulo 41, deu uma volta de 360 graus e disse a José: José, eu estou te vendo, a partir de agora, tu é o governador do Egito. Ele viu Moisés, quando soltaram a criança no rio Nilo, os crocodilos querendo tragar, e a mão poderosa de Deus estava dizendo: eu estou dando livramento, porque eu estou lhe vendo, Moisés. Eu estou vendo Josué desanimado, depois que Josué está com um bastão na mão e Moisés está morto. Ele diz: levanta a cabeça, Moisés, o meu servo é morto, eu estou te vendo, tem de bom ânimo, vamos para frente, porque eu preciso de você. Ele viu Gideão malhando trigo no lagar, e somente com 300 homens, o livramento de Deus chegou para a vida de Gideão. Ele viu Samuel em meio aos pecados do filho de Eli. Ele viu Samuel prudente e disse assim: eu vou te usar como profeta aqui na terra. Ele ainda viu mais Jeremias no ventre da sua mãe e disse assim: Jeremias, eu te escolhi, te separei por profeta, porque eu estou te vendo, eu conheço todas as coisas. Ele viu Mardoqueu na porta e disse assim: a honra não vai ser de Amã, vai ser você, Mardoqueu, porque eu vejo tudo. Receba esta palavra de Deus aqui, você que está aí na sua casa, a você que está aqui no templo. Os olhos de Deus estão contemplando os teus passos. Haverá coisa nova que vai chegar na tua vida. Receba esta palavra. Deus, Ele vai acelerar o processo. Algo muito grande está pronto para chegar na tua mão, porque Ele tem cuidado da tua vida nos mínimos detalhes. Deus é grande. Quer ver mais? No Novo Testamento, ele viu os 12 apóstolos, separou um por um. Em João capítulo 1, ele viu quando Natanael estava debaixo da figueira. Lucas 19 diz o texto que ele viu quando Zaqueu estava em cima de uma árvore. João capítulo 5, ele vê um homem que está há 38 anos, paralítico, doente, no tanque de Betesda. João capítulo 11, ele vê as pessoas tristes em Betânia e dá um grito: Lázaro, vem, sai para fora. Marcos capítulo 8, ele vê o cego de Betsaida. Marcos capítulo 10, ele vê o cego de Jericó. E João capítulo 9, ele vê o cego de nascença. Glória a Deus. Mas ele ainda não fez ainda o que tinha que fazer. Porque ele passa, ele vê, mas agora ele vai decidir fazer um milagre na vida daquele homem. Veja, irmãos, que quando ele passa, ele vê. Os discípulos indagam a Jesus e perguntam: mestre, quem pecou? Foi este
ou seus pais para que nascesse cego? Simplesmente Jesus diz: nem ele pecou, e nem seus pais, mas foi assim, para que se manifeste nele as obras de Deus. Veja, irmãos, tem coisa que a gente passa despercebido na Bíblia. Porque aqui a pergunta poderia ser feita: seus pais pecaram? Mas a pergunta é: este ou seus pais? Como é que ele ia pecar, se ele já nasceu cego? É alguém querendo procurar, escavacar e dizer assim: eu sei que é pecado, isso aí que está acontecendo, essa dificuldade é pecado. Queriam ligar a dificuldade dele com um pecado, mas Jesus disse: é não, foi permissão da minha parte, eu permiti, porque é para que Deus se manifeste na vida dele. Como é que eu vou dar a vista a ele se ele não for cego? Aleluia. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus dá uma aula para eles, mas depois da aula, Jesus diz assim: agora eu vou fazer o milagre. Irmão, que milagre tremendo. Porque o texto da palavra diz que a primeira coisa que Jesus vai fazer é cuspir na terra. E diz a Bíblia que com cuspe ele faz o lodo. O primeiro milagre já estava acontecendo, sem o cego ver. Receba essa palavra aqui. Você não está vendo, mas Jesus já está fazendo um milagre na tua vida. O cego ainda não tinha visto, mas o milagre já estava acontecendo. E diz a Bíblia que Jesus, depois que cospe na terra, faz o lodo, faz o milagre, coloca o lodo nos olhos daquele cego e diz: agora vá ao tanque de Siloé, que significa enviado. Isso aqui, irmão, traz um ensinamento para a gente. Porque no milagre tem duas partes: a parte de Deus e a nossa parte. Veja que o texto diz que a ordem foi dada. Aquele homem deveria andar por um caminho chamado obediência. Vá ao tanque de Siloé, que significa enviado. Eu não sei como ele foi, porque o texto não mostra. Se alguém segurou na sua mão, se ele foi sozinho, talvez pegando em algo que estava próximo, mas o texto diz que ele foi, no versículo 7, lavou-se e voltou vendo. Parece que foi no estalar de dedos. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Recebe essa palavra de Deus aqui nesta tarde. Diante da tua obediência, Deus, Ele vai fazer um grande milagre na tua vida. Ele foi pelo caminho da humilhação, mas voltou pelo caminho da honra. Ele foi pelo caminho da tristeza, mas voltou pelo caminho da alegria. Ele foi pelo caminho da enfermidade, mas ele voltou pelo caminho da cura. Receba esta palavra de Deus aqui nesta tarde. Ele vai descer com cura dentro da tua vida, dentro da tua casa, para ele lhe mostrar que ele sempre teve o controle de todas as coisas. Existe alguém que está sendo curado aqui nesta tarde, e ele manda eu dizer aqui nesta tarde, dizendo: te acalma, tranquiliza o teu coração. Esta enfermidade não é para a morte, mas é para
vou segurar na tua mão, vou andar contigo e vou te dar o devido livramento que você precisa. Eu sou o Deus Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que trabalha e o Deus que opera maravilhas e milagres. Para encerrar esta palavra, eu quero dizer aqui uma coisa a você. Guarde esta palavra. A tua história vai terminar em milagres. Aleluia. Essa palavra rasgou o meu peito na tarde de hoje, o meu coração. A tua história vai terminar em milagre. Você é alvo dos milagres de Deus. Deus marcou um X em você. Não tem como escapar. Você foi marcado por Deus para receber o milagre que Ele está operando aqui nesta tarde. Levanta-te, ó morto. Eu estou dando a ordem aqui nesta tarde. Câncer, saia, saia, saia agora. Deus, meu Deus, estou eu entrando nas UTIs do estado de Pernambuco, estou eu dando vida, estou dizendo, ainda não é o tempo, esta enfermidade não é para a morte, eu estou no controle da tua vida, sou eu te puxando para mais perto de mim, para te mostrar que eu sou o Deus que vou fazer na tua vida. Eu conheço o teu coração e a tua estrutura. Glória. A gente que prega esta palavra é confrontado. Porque a minha mãe está com câncer, já tem quase 5 anos. Mas eu ainda creio num Deus que tira câncer, como eu disse aqui nesta tarde. Eu vou liberar, irmão, uma palavra aqui que está descendo na tarde de hoje. E esta palavra vai ficar registrada. Deus, Ele vai curar esta enfermidade. Este câncer não vai te matar. Eis que eu estou te curando aqui nesta tarde. Para você crer mais ainda que eu tenho o controle de todas as coisas. Amadeu metástase, já está não sei aonde. E eu quero saber que eu sirvo a um Deus que Lázaro, depois de 4 dias, já fedendo, chegou na porta do túmulo e disse: Lázaro, vem, vem, vem. Vem, mas já está 4 dias. E eu quero saber que eu estou dando a ordem. Venha, e eu não sei como foi que ele veio, mas que ele veio. Feche os teus olhos aqui nesta tarde. A você que está aqui, a você que está aí na sua casa, coloque a sua mão na sua enfermidade. E eu quero liberar uma palavra aqui nesta tarde para você. A tua mão é a mão de Deus, e esta mão aí vai entrar com cura na tua vida, e haverá uma surpresa por esses dias. Permitirei eu muitos estarem em leitos, salas frias. Como eu vejo o bisturi abrindo, o médico fechando, mas eu vejo Deus naquele lugar, e Ele manda eu lhe dizer: te aquieta, mulher, porque eu estou no controle da tua vida.
tua história. Eu vou descer com livramento naquele lugar. Meu Deus. Eu quero dizer à jovem que veio aqui nesta tarde: se eu sair daqui, eu pago o preço. Deus está cuidando da tua vida, jovem. Para onde tu for, a mão de Deus vai te buscar. Tu sabes que o teu lugar é aqui, não é em outro lugar. A dificuldade que tu estás a passar, quem vai resolver é o teu Deus. E Ele te trouxe aqui para Ele lhe dizer: eu sempre estive no controle da tua vida. Eu te amo, assim te diz Deus nesta tarde. Eu não vou deixar você por nada. Eu te amo e te quero de volta. Eu sei que é difícil, mas eu, Deus, te digo aqui nesta tarde, vou segurar na tua mão e te mostrarei que eu sou o teu Pai, que cuido de ti nos mínimos detalhes. Sai deste lugar aí agora e vem se reconciliar com Ele. Eu sei que há uma luta travada agora, mas te levanta do teu lugar e vem, te entrega a Ele, porque Ele tem cuidado de ti e tem uma obra grande a fazer na tua vida. Tem coragem, se levanta desse lugar. Deus tem coisa grande a fazer na tua vida. Vem agora, em nome de Jesus. Entrarei com livramento na tua vida, jovem. Eu te trouxe até aqui para te dizer: eu te amo. Vem, sai desse lugar agora. Eu não insistiria tanto se eu não soubesse discernir a voz do meu Deus. Ele te chama agora. Ele te chama, tem coragem agora. Vem para os braços dele. Já tem uma vida para Jesus na internet. E se você estiver aí na sua casa, se quiser aceitar a Jesus, coloca aí: eu aceito a Jesus, porque hoje é tarde de salvação. É tarde de coisa nova. Se levante do seu lugar agora e venha. Cadê a segunda vida para Jesus? Cadê a segunda vida? Coloque aí: eu aceito a Jesus. E certamente Deus vai cumprir com as promessas que Ele lhe fez. Segunda vida, já estar aceitando a Jesus pela internet. Cadê a terceira vida para Jesus? A terceira vida para Jesus, cadê? Aceite a Ele como seu único e verdadeiro Salvador. Aí na internet, coloque aí: eu aceito a Jesus. Ele quer salvar mais vidas, quer transformar mais vidas. Já temos 3 vidas para Jesus. Cadê a quarta vida? A quarta vida, eu estou sentindo de Deus insistir na tua vida. Cadê a quarta vida? Cadê você? Digite aí aonde você está: eu aceito a Jesus. Tenha coragem. Nós vamos orar por sua vida. A irmã Iracira estará aqui e vai orar por você. Cadê você? Cadê você? Ô irmão, veja que coisa linda.
Jesus salvou uma vida agora, lá na Espanha. Aleluia. Ah, como tem alguém que não entende este trabalho aqui. Ah, como tem alguém que não entende isso aqui, irmão. Ah, como tem alguém que não entende. Deus é Deus de coisa nova. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.